Bom, pessoal, então vamos agora para a segunda parte da aula, né? O resto dos protozoários, agora protozoários que utilizam-se de vetores. O que são vetores? São agentes transmissores ali de doenças, né? Tome cuidado com o vetor, que é o agente transmissor, com o agente etiológico, que é o agente causador. Esses seriam os protozoários, então esse termo tem que se tomar muito cuidado. Bom, a gente começa então com a leishmaniose. Leishmaniose é uma doença grave, é uma doença que é causada então por protozoários do gênero Leishmania, onde nós temos dois protozoários, o Leishmania brasiliensis, que causa a doença chamada de leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru, e ainda temos o Leishmania chagas, também pode aparecer com o termo Leishmania donovani, que causa então a leishmaniose visceral, ou também chamada de Calazar. Tá? Essas duas doenças, a gente só consegue ver a diferença do protozoário pelo local onde ela se manifesta. Tá? Ambas são transmitidas pelo mesmo vetor, que são mosquitos do gênero Lutzomia ou do gênero Phlebotomus. A gente consegue ver nessa foto aqui que, na verdade, ele não é bem um mosquito, né? Dá pra ver pela foto por quê? Porque ele está usando de asa aberta. Vocês nunca notaram que todo mosquito pousa só de asa fechada? Não, né? Por que vocês iam notar que coisa besta dessa? Mas, esse aqui então é um flebotomínio. Flebotomínio é um parente bem próximo de mosquito. E se cair no vestibular? Bota mosquito. Vai tranquilo que eles aceitam. Tá? Mas só para saber que alguns vestibulares já usaram o termo flebotomínio em vez de usar mosquito. Então esse termo pode ser aceito também. Tá? O animal que transmite então através da sua picada. É a única maneira de transmitir essa doença, através da picada do mosquito. Não tem outro mecanismo. Isso é bastante importante destacar. Tá? Bom, quais são os sintomas dessa doença? Vai depender então ali do ciclo primeiro, né? A gente tem dois tipos de ciclos ali, que vão ser o ciclo do mosquito e o ciclo do mamífero. Alguns termos podem até aparecer, são difíceis, mas podem surgir. O flebotomínio ele se contamina e ele tem uma forma chamada de promastigota procíclica. Essa é a forma multiplicativa dentro do mosquito por bipartição. Daí ele vai passar então uma outra forma, que é a promastigota metacíclica. Toda vez que aparecer um protozoário com o termo metacíclico, é a forma contaminante da espécie humana, é que a gente está recebendo, certo? Vai para o corpo humano, ali ele vai ganhar a sua forma chamada de leishmania ou de amastigota, que é a forma sem o flagelo. Na verdade, o flagelo sofre uma invaginação, ele vai para dentro da célula. E ali é atacado pelas células de defesa, onde esse leishmania adora se encontrar. E é ali que ele começa a se manifestar, causando lesões nos tecidos onde ele se liga. Tá? Essa forma então é uma mastigota, fica dentro do nosso corpo, e o mosquito suga ela para se contaminar de novo. Tá? Então, formas importantes que a gente tem que destacar: metacíclico, que é o que entra no corpo humano, né? E a mastigota, que vai causar a sintomologia da doença, certo? Voltando aos sintomas, então a gente tem a primeira leishmaniose, que é a leishmaniose tegumentar, aquela que vai se manifestar então ali na pele, tá? Então causa feridas na pele. Exemplos que a gente tem aqui dessas feridas são feridas que já causam rapidamente ali um processo meio de necrose, então fica essa ferida para sempre. Toda vez que tiver uma ferida de leishmaniose, tu nunca mais vai se livrar dela, a menos que seja feita uma cirurgia plástica. Então, visualmente ela é bem agressiva nesse sentido, certo? Bom, além disso, a gente também tem essa manifestação de forma mais agressiva quando a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que é uma imunodepressiva, né? No caso ali do indivíduo que era um usuário de drogas, e a gente tiver uma manifestação bem acentuada. Tá? Outra coisa também é que ela se manifesta muito bem em cães. Notem, roedores silvestres, cães, gatos também podem aparecer com leishmaniose. Nós temos o que a gente chama de reservatório urbano, que são cães e gatos, e reservatório silvestre, que são os animais silvestres. Essa doença pode também chegar a uma forma mais grave, que é quando ela se transforma na chamada mucocutânea, quando ela pega as vias respiratórias e digestórias, e aí pode causar problema sério e levar ao óbito. Vocês podem ver que está faltando uma coisinha no nariz do moço aqui. Tem a ver com essa referência aí dessa doença, certo? Outro exemplo que a gente tem aqui é a leishmaniose visceral, que ataca as vísceras, causando hepatomegalia, que é o crescimento exagerado do fígado, e esplenomegalia, que é o crescimento exagerado do baço, e pode levar à morte. Fique a dica aqui para o pessoal de Santa Catarina, foi essa que teve então aí no nosso estado em 2017. Né? No ano 2017 teve um caso então, da contaminação na ilha de Santa Catarina relacionado a esse tipo de doença. Tá? Colegas aí da faculdade já falaram que o negócio vai ficar bem mais complicado na região oeste de Santa Catarina, porque o número de cães contaminados é enorme naquela região. Tá? E para quem mora na Lagoa da Conceição também, boa sorte. Tá? Continuando, além desses fatores, a gente tem que destacar, claro, o método de prevenção, de como é que a gente pode combater a doença. Tratamento dos seres vivos contaminados, inclusive cães. Em 2017, porventura foi o ano que aconteceu o caso aqui em Santa Catarina, foi o ano de liberação de medicamentos para tratamento de leishmaniose canina no Brasil. E a UFSC cobrou isso no vestibular.
Então os cães podem ser tratados. Antes era sacrificado, hoje pode ter tratamento. Tá? E, claro, de humanos também pode tratar. Tá? E a gente tem ali o combate ao vetor, que é, claro, a forma mais fácil da gente combater doenças que apresentam vetores. Certo? Outra doença grave que a gente tem que destacar é a doença de Chagas. Chagas, descoberta por Carlos Chagas, né, tem como agente causador o Trypanosoma cruzi. Né? Protozoário, então, com homenagem ao Oswaldo Cruz aqui pelo seu nome. Bom, esse protozoário, ele é transmitido, a princípio, pelas fezes desse inseto. Olha bem para ele, pessoal. Tá? Ele não é uma barata, tá? E muito menos um mosquito. O pior que tem vestibular coloca um mosquito barbeiro que o pessoal cai direitinho. Olha só, ele é um hemíptero, um animal um pouco diferente ali, né? Mas bastante comum, o fed-fed, que é o parente mais próximo dele. Tá? É um animalzinho que libera então esse protozoário pelas suas fezes. Quando ele pica um indivíduo, ele acaba defecando junto e a pessoa coça e espalha as fezes que geralmente entram no local da picada. Porém, a gente pode ingerir essas fezes para o alimento. O primeiro registro no mundo de contaminação de Chagas por ingestão foi em Santa Catarina. Tá? Tinham dúvidas em algumas outras situações, mas a confirmação veio em 2005, né, naquele caso do caldo de cana, né, onde um animal provavelmente foi triturado junto com a cana, ali num lugar que não tinha uma conservação adequada e acabou tendo contágio. Hoje, qual é o alimento que é mais passivo desse tipo de contaminação? É o açaí. Não que vocês comem ali no Companhia do Sul, que é uma delícia, ou no Bini Calzone, que também é bem bom. Tá? Estou falando daquele açaí in natura, pego diretamente da árvore. O pessoal não higieniza, o barbeiro costuma fazer ninhos em coqueiros por causa da folha do encaixe e das folhas, principalmente das palmeiras, e ali ele forma o seu ninho. E aí ele defeca e cai em cima dos frutos, o pessoal acaba ingerindo, causa todo aquele pandemônio. Então, higienização do alimento é uma coisa bastante interessante. Também se sabe que essa doença se transmite através de transmissão sanguínea, ou seja, transfusão sanguínea pode passar também a doença, certo? E a gente pode ter algumas situações até de passar de forma congênita, de mãe para filho. Tá? Então, seringas compartilhadas também são passíveis de passar a doença. Ela tem vários mecanismos de transmissão no final das contas. Tá? Essa aqui é uma doença que tem um ciclo, então, dentro do barbeiro e dentro do humano, muito parecido com o da leishmaniose. Ambos são flagelados, né? A gente tem aqui, então, inicialmente a hipermastigota, né, que está no intestino do animal, onde ele teve ingestão. Dali ela vai se reproduzir, então, de forma binária, até ganhar a forma de tripomastigota metacíclica, que é aquela forma, então, que vai ser encontrada dentro da região anal, onde vai sair pelas fezes. A gente tem contato com essa forma tripomastigota metacíclica, ela desenvolve, então, a forma amastigota do nosso corpo, que vai se instalar na musculatura. Essa é a grande diferença da doença aqui, onde a gente tem a sua forma amastigota e a sua forma tripomastigota no corpo. Quando ela tripomastigota, que é a forma flagelada, ela vai causar sintomas agudos, que é hepatomegalia, febre e sinais de Ramadã, que é um inchaço geralmente em cima do olho. Essa fase geralmente ela é assintomática. Quando é sintomática pode até causar óbito, como teve aqui em Santa Catarina, mas geralmente não tem sintomas. Tá? O problema é a fase crônica, quando o protozoário perdeu o flagelo e se instalou na musculatura. E aí o resultado disso é que ele vai causar miocardite, pode causar meningite, infecções intestinais e é uma fase incurável. Quando tem a perda do flagelo, o protozoário não consegue mais sair do nosso corpo. Então é uma doença bem grave nesse sentido, certo? Qual seria a melhor maneira da gente combater essa doença? Combater o vetor, certo? Tratar as pessoas que são contaminadas e combater o vetor para evitar a transmissão novamente. Eles costumam aparecer nessas casas chamadas casas de boa pique. São casas de barro com taquaras, onde tem muita fresta para o barbeiro dormir durante a noite, favelas e regiões de florescimento, né? Isso pode ser um problema sério também. Uma coisa que a gente tem que destacar também aqui é a higiene de alimentos para preservar, então, ali inibir a contaminação desse parasita. Outra coisa interessante é o reservatório silvestre. Temos aí marsupiais, temos primatas, temos roedores que também são animais contaminados ali pela doença, certo? Bom, passando então aqui esses grandes grupos, ainda tem uma doença brinde aqui, que é a doença do sono. A doença do sono é uma trypanossomiase, assim como Chagas, só que é africana, encontrada só no continente africano, causada pelo Trypanosoma bruxei, ou Trypanosoma gambiense, pode aparecer nos dois termos. É transmitido por uma mosquinha, chamada mosquinha de Tsetse. Hoje é uma doença bem controlada no território, tá, da África, mas a Glossina palpalis ainda é bastante comum, uma doença que ainda está bem controlada. Ela causa então ali um fenômeno de narcolepsia, o pessoal vai dormindo com excesso até que ela pode ter falência neural e morrer. Uma doença grave. Qual é a melhor maneira de evitar essa doença? Não indo para a África, já ajuda bastante. Tá? Beleza? Então, passando isso aqui, a gente pode ir então agora para a próxima parte.
Tá? Então a gente vai agora para o próximo filo, que é o filo esporozoa. O filo esporozoa é um filo então de protozoários sem meios de locomoção. Tá? São protozoários então ali que são, por causa disso, todos obrigatoriamente parasitas intracelulares, vivem dentro das células e se multiplicam por um fenômeno chamado então de esporulação. A esporulação é quando o protozoário entra na célula, multiplica seus núcleos e posteriormente a isso ele multiplica suas células, rompendo ali. Parece muito ciclo lítico viral, né? Só que em vez de vírus saem então células inteiras aqui. Isso aqui causa o fenômeno de uma febre intermitente, característica então ali da doença que a gente vai ver que é a malária. Mas a primeira doença que a gente vai trabalhar hoje aqui no grupo esporozoa, então, é a doença conhecida como toxoplasmose. A toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, é uma doença bastante comum, até nas regiões sul, porque está muito associada ao consumo de carne bovina, tá? Quando ela não tem uma higienização correta. Contágio pela ingestão do cisto, que vai ser ingerido então, por esse gado, tá? Ou pode ser também por questão de higiene de ambientes contaminados com fezes, principalmente de gatos, que é uma parte importante desse ciclo. Tá? Então a gente destaca que pode estar em fezes de animais, como cães, ou contato com verduras e tudo mais, como nos gatos. Então, gato na cozinha não é uma boa vantagem para esse tipo de situação. Geralmente ela é sintomática. Quando tem sintomas, são infecções oculares ou neurológicas. Mas geralmente a pessoa nem tem sintomas, tá? É uma doença que o problema dela qual que é? É que ela é congênita, ou seja, ela passa de mãe para filho através da gestação. Isso pode causar uma formação fetal. É um exame tradicional que a mãe faz quando ela tem, então, quando está grávida, né, para ver se ela tem então ali os anticorpos ou as imunoglobulinas, se ela tem a IgM ou a IgG. Né? Se ela está com a IgG, quer dizer que ela já teve contágio com a doença. Se ela está com a IgM, ela está com contato com a doença ainda, né? E isso pode ocasionar então ali a transmissão para o feto. Se uma mulher que está grávida faz o teste estudar IgG, quer dizer que ela já teve contágio, então principalmente a princípio ela não vai mais transmitir para a criança, porque a doença já está controlada no corpo, certo? Então esse exame clínico é bastante importante. Outra coisa importante aqui que a gente tem da doença é o combate. Qual seria o combate dela? Higienização dos alimentos, né? Higienização individual e cozinhar os alimentos para evitar então ali o contato direto. Outra coisa interessante aqui é que no ciclo o gato é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é quem tem a fase sexual do protozoário. É o gato que é o hospedeiro definitivo. Já os outros mamíferos, incluindo nós, claro, somos nós que apresentamos a fase assexuada do protozoário, por isso somos hospedeiros intermediários. Para finalizar aqui nas protozoonoses, falta ainda a maldita da malária. Né? Malária, então, é uma das doenças mais graves que tem no planeta, se espalha com uma velocidade absurda, tá? Causando ali, então, ações diretamente no sistema circulatório. A malária é causada pelos protozoários do gênero Plasmodium, onde a gente tem 4 espécies. O Plasmodium vivax, causa a terçã benigna, ciclo de 3 dias, 2 dias bem, 1 dia de febre. Plasmodium ovale, que causa a terçã africana, exclusiva do continente africano, não tem no Brasil. Plasmodium malariae, que causa a quartã, 4 dias de ciclo. E Plasmodium falciparum, que causa a terçã maligna, essa é a linha até do nome, né? A febre é bem variável, por isso difícil de identificação, e ela que causa a chamada malária encefálica, causando febre no encéfalo, e a gente sabe que temperatura alta no encéfalo não é nada saudável. Tá? Então, cerca de mais de 95% dos casos de morte de malária são do Plasmodium falciparum. Ela tem um vetor que é um mosquito chamado de Anopheles. Para quem está focando na CAF, já foi usado o termo anofelino, que é referente a esse grupo de mosquitos. Mosquito muito comum em regiões tropicais. Tá? São mais de 30 espécies transmissoras no Brasil. O Anopheles darling é o principal tipo de transmissor, certo? Não esqueçam, sempre que a gente fala de mosquito, é sempre fêmea que está transmitindo. Mosquito, sempre fêmea, sem exceção. Tá? Sintomas dessa doença aqui vão variar de acordo com a gravidade da doença. Aqui a gente vê um mapa interessante que é da dispersão dessa protozoonose no planeta. Tá? Notem que ela se dispersa pela região equatorial. Isso é bastante importante da gente destacar. Então ela pode ser chamada de pandemia porque ela é intercontinental, mas ela geralmente é chamada de endemia por ser restrita na região tropical. Outra coisa interessante aqui é o ciclo evolutivo dessa doença no humano. O mosquito pica, depois que ele pica, ele acaba ingerindo então a forma que é chamada gametócito. Esses gametócitos vão se fecundar e vão dar origem então ao zigoto. Então, se tem fecundação, uma fase sexuada. Logo, dessa maneira, então, o mosquito é o hospedeiro definitivo dessa doença. Esse zigoto se instala então ali no estômago do animal e lá ele sofre então um processo de meiose, chamada meiose zigótica, liberando um formato chamado de esporozoito.
o esporozoito vai para a glândula salivar do mosquito e é transmitida pela picada do inseto, certo? Então a forma infectante da população humana é o esporozoito. Na hora que ele infecta, ele vai se instalar então no fígado e lá ele vai sofrer uma maturação e ganhar um outro formato, que é o merozoito, que é a forma causadora da doença, a forma sintomática, que entra nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, e vai causando então aqui esse processo de esquizogonia, né, reprodução exclusiva desse grupo de protozoários, certo? No rompimento da hemácia que vai causando o estado febril, certo? E aí a gente complementa aqui o ciclo da doença. Então a melhor maneira da gente evitar esse tipo de doença é com certeza o combate ao vetor, seja por inseticidas, seja por telas e mosquiteiros, mas controlar mosquitos na região tropical da Amazônia está difícil. Então o negócio é evitar áreas ali de contágio e, claro, evitar desmatamento, que é o desmatamento que faz com que esse mosquito chegue mais próximo da população humana. Perfeito? Então é isso, pessoal. Fechou o protozoários? Só para dar uma olhada aqui, tá? A gente ainda tem um exercício de exemplo só para mostrar. Enem falando daqui da pandemia, mas destacando que era só na América do Sul, e aí classificou então como uma endemia, certo? E a UFSC, em 2018, que trabalhou com aquela questão da leishmaniose. A UFSC só cobra protozoonose quando tem uma desgraça aqui no estado, tá? Foi assim em Chagas e foi assim então aqui com a leishmaniose. Só quando a gente começa a ter casos bastante preeminentes que a gente começa a discutir então esses tipos de grupos aqui. Então aconselho a fazer UFSC 2018 para dar uma olhada nessa questão do leishmaniose bastante interessante. Pega como exercício, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Tchau para vocês. Um abraço para todo mundo.